Sérgio Avelê, as leis atrapalham o administrador público? A gente precisaria de mudança legislativa? Porque a gente sabe quando vai, todos nós aqui, né, já estivemos em Brasília, sabemos muito bem, vamos poupar detalhes de como funciona o jogo político, ninguém é inocente e a gente sabe a dificuldade que é aprovar um projeto de lei lá em Brasília, ou até mesmo no âmbito municipal, já que estamos tratando aqui de questões ligadas à cidade, as câmaras municipais também não são diferentes, e elas têm aí as suas demandas, as suas dificuldades para esse tipo de aprovação. Precisamos mudar a lei ou precisamos de gestores que tenham aí a capacidade de aproveitar a própria legislação para conseguir fazer as transformações necessárias? Obrigado pela pergunta. Olha, Pedro, as leis sempre podem ser aprimoradas. Você lembrou bem, em 1998 a gente não existia telefone celular. Existe sempre um descompasso entre a lei. O nosso Código Civil é de 2002, já está sendo revisto. Porque em 2002, os costumes, a maneira como os negócios eram feitos é completamente diferente de hoje. Hoje você assina um contrato dando ok num site, e aquilo vincula você. Então, precisa atualizar. Mas o maior problema, ao meu ver, não é tanto a legislação, porque com criatividade, com cooperação entre os entes que vão manipular aquela situação jurídica, você consegue superar eventuais obsolescências da lei. O problema, eu acho que tem duas razões, Pedro. Um é o medo que o administrador público tem. Porque qualquer erro que o administrador público comete, ele é tratado como bandido. Imagina se na rádio Bandeirantes alguém dissesse assim: Pedro, se você errar um dia lá no jornal, você vai ser demitido, vai ficar 5 anos sem trabalhar, nós vamos te chamar de desonesto. Você morreria de medo de apresentar o jornal. E toda a criatividade que você traz toda manhã, com seus comentários, iriam desaparecer. Então, nós precisamos pensar um pouco de que o administrador público não pode ficar com tanto medo como é hoje. De outro lado, quando a gente olha a estrutura de remuneração da administração pública, você pega um auditor de Tribunal de Contas da União, ele ganha muito mais do que aquele técnico do DENIT ou da NTT que vai executar. Logo, os melhores quadros estão indo para os órgãos de controle. Não vai dar certo também aqui na Rádio Bandeirantes se os melhores quadros estiverem na gerência de auditoria e não no jornalismo. Os melhores quadros têm que estar no jornalismo. Essa seria uma boa discussão aqui também, né? Com proveito próprio aqui do objetivo financeiro. Então, nós precisamos criar um outro ambiente para a administração pública, onde a criatividade, a ousadia e o erro. Porque você acha que lá nas grandes big techs não tem gente errando? Claro que tem, quando desenvolve soluções tecnológicas. Mas ninguém é punido por errar. Então, nós precisamos tirar uma sombra que existe sobre a administração pública, que, ao meu ver, torna a administração pouco criativa, muito amedrontada e sem capacidade de decidir. E isso é muito ruim para o setor privado também. Porque imagina você assina um contrato de 30 anos para fazer uma PPP de transporte. Lá pelo 15º ano tem uma pandemia. Vamos imaginar que aconteceu uma pandemia. E tem um desequilíbrio desse contrato. Aí você vai na administração e diz: olha, sumiu o meu cliente, eu não estou mais receita. Aí o administrador diz: olha, eu não posso tomar essa decisão, porque se eu tomar essa decisão, o meu CPF pode ficar sujo. Você vai para outro país, onde o administrador público tem uma proteção para tomar decisões tecnicamente corretas. Então, eu acho que é esse o principal gap que a gente tem, o principal obstáculo que a gente tem.